para falar sobre um assunto específico, tá? E hoje a gente trouxe aqui para vocês o Bruno. Bruno, para quem não sabe, ele é CXO da Solids. Eu acho que melhor do que eu para falar sobre ele, é ele falar sobre ele. Bruno, se apresenta aí, Uhum. pro pessoal te conhecer. Valeu, Gabriel. Primeiro, agradecer o convite, né, da PEN, da RR, de participar do podcast. Bom dia aí, galera. Bom dia, pessoal. Sou Bruno Lotfi, eu sou CSO da Solids. A Solids é uma empresa de tecnologia para RH, né, HR Tech, a gente fala. Cara, tenho 45 anos, né, tenho mais de 22 anos de mercado, né, já sou um tiozinho aí do mercado. E dentro dessa trajetória, cara, eu passei meus primeiros 5 anos. Eu sou formado em marketing, sou pós-graduado em gestão de negócios, gestão financeira, e minha carreira começou no marketing, né? Sou marqueteiro de formação e fui para o marketing aí desde de estágio, né? Passei 5 anos ali mais ou menos na área de marketing, até que fui para a área comercial, e da área comercial não saí mais, né? Dentro dessa trajetória, sempre em tecnologia, em serviços, e mais para frente um pouco em SaaS, né? Passei por empresas como Claro, como GetNet, Intel, NSTEC, agora estou na Solids, e, e também já tive dentro da minha gestão, né? Esse ano completo 10 anos como C-Level ou diretor de companhias, e já liderei áreas de marketing, CS, Customer Success, né? CS, Customer Success e vendas, tá? Então, puta, já peguei máquina de venda desde SMB, que é o que eu tô hoje, até máquinas super enterprise, então acho que já trafeguei aí por toda essa parte de receita, beleza? Então, bom dia para todo mundo, prazer aí estar aqui com vocês. Legal, Bruno. Bruno fala de BH? Agora estou em BH, sou de São Legal. Paulo, estou em Belo Horizonte hoje, a nossa operação fica aqui em BH, então fico metade aqui, metade de São Paulo. Galera, comenta aí de qual lugar que vocês ficam também, pra gente ver a localização de vocês. Eu tô aqui em Barueri, Alphaville, São Paulo. E comenta também se é cliente da Solids. Eu sou cliente da Solids. Deve ter gente aí que deve ter RH e tem a Solids lá dentro. Eu sou cliente da Solids, uso aí pra galera aqui dentro bater ponto e tudo mais. Ó, o Thiago Lima é de Brasília, DF. Legal, Distrito Boa. Federal, top demais. Ribeirão Preto, exterior de São Paulo, Sheldon. Muito bacana. Vamos comentando aí a localização de vocês e quem usar a Solids aí, fala aí se usa ou não. São Carlos, São Paulo, São legal. Espírito Carlos, Espírito Santo. Santo, galera, Curitiba. Curitiba. Bem diversificado, hein? Olha, Estamos tem um bem monte de coisa diversificados, bacana. estamos Brasilzão aí forte. Legal, que legal. Bom, pessoal, vai entrando mais gente. O João tá divulgando lá nos grupos agora da Orgulho do Rio Grande RR. do Sul. Enquanto isso, a gente já vai abrindo a caixa preta aí para vocês, dando conteúdo para vocês de vendas, tá? O tema de hoje é como construir um pipeline previsível em SaaS B2B. Que assim, até o Bruno, se a gente for pegar esse tema, por exemplo, construir um pipeline previsível, até que ponto é previsível, né? Porque assim, isso é um tema que pode ser muito abrangente ou muito específico. Até Uhum. quando no tamanho da Solids que está hoje, por exemplo, cara, você falou ali para mim que você lidera quase 200 pessoas, né? Eu não sei nem se pode abrir isso aí, mas é uma galera, né, que você tem debaixo de você. Quase 300, Quase 300 pessoas, muito é bom. isso. 298, se não me engano. E, cara, nesse ponto, assim, você consegue ter uma previsibilidade ainda muito forte dentro do seu comercial, é tudo controlável. Vamos lá. Cara, então, como você falou, né? A gente é uma máquina de SMB, uma máquina de volume, né? Grandes volumes aqui, tanto de inbound, né? O nosso grande gerador de demanda é o inbound, tem também outbound. A gente tem um ciclo de venda, vou falar um pouco do negócio para vocês entenderem a previsibilidade do funil, tá? Então, o nosso negócio é um negócio de ciclo mais curto, tem faixas de negócios de ciclo de uma semana e faixas de negócios de 20, um mês, né? Tickets mais baixos, né, de SMB, aí tickets tenho clientes de R$ 500 até R$ 1.500, né, de recorrência aí por mês. A gente vende Uhum. muito volume, muitos, mais de 1.000 contratos por mês. Mas aí, voltando, Gabriel, a tua pergunta, né? Se é previsível. Cara, precisa ser previsível, né? Senão, a gente não consegue fazer essas máquinas entregarem os resultados. A gente cresceu 61% ano passado, ano contra ano, e a gente não consegue fazer as máquinas entregarem. Eu acho que o principal ponto é você conseguir medir tudo aquilo que você faz, né? Então, acho que para medir, passa por você ter alguma ferramenta que traga isso para você, que pode ser, cara, com menos estrutura. Você pode fazer isso numa planilha, eu já fiz 1 milhão de vezes funil em planilha,
lá atrás, ou pode ser você já ter um CRM que vai te estruturar, que vai fazer com que você consiga analisar as etapas aí. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, cara, precisa ser previsível e dá para ser previsível, né? A gente se engana e muitas vezes a gente quer gerir no feeling, né? Acho que até o objetivo aí da PEN, né, que é fazer as empresas escalarem, cara, a escala, ela depende de previsibilidade, ela depende de uma série de fatores que você precisa administrar e controlar, né? Então, acho que sim, a gente precisa ter previsibilidade e dá para fazer. Boa, muito bom. Muito bom. Eu já vou até entrar para vocês aqui no conteúdo, porque eu acho que tudo isso que o Bruno trouxe, eu acho que já vai respondendo também, junto com os slides que a gente trouxe para vocês. E eu acho que vale a pena vocês anotarem, pegar o caderninho aí e a caneta, porque, cara, ele lidera 300 pessoas e já tem uma experiência gigante em vendas, né? A gente aqui dentro da Pen, a gente fala que é um laboratório de SaaS, né? São mais de 700 projetos que já passaram aqui dentro com a gente e a gente olha e fala, cara, esse aqui vende mais assim, esse vende menos por conta disso, esse vende mais por conta disso aqui. Vamos lá, galera. Basicamente, acho que o primeiro tópico que dá pra gente trazer aqui é a ansiedade do forecast. O que que é o forecast? Forecast é a projeção. Que no início, no final do ano, por exemplo, né? Geralmente ali, eu gosto de construir já em outubro, começar a construir em outubro. Tem gente que deixa para o final do ano ou até para começo do ano. Quando você constrói a projeção do ano que vem, cara, como que vai ser essa projeção? Quanto que eu estou mirando de faturamento esse ano? O quanto de receita eu vou mirar? Tem muita gente que vai no feeling, que é o Bruno falou. Cara, eu quero X. Sem ter um dado, uma previsibilidade do passado. E eu entendo, eventualmente, que dependendo do faturamento que você tem, ou dependendo que você não tem dados ainda tão claro, é mais difícil você ter essa previsibilidade. Mas de qualquer forma, isso tem que vir de algum número, né? Você tem que entender quais canais que você vai atrás e etc. E um dos maiores problemas é que quando você faz o forecast, ele te dá uma ansiedade muito forte. De, cara, será que eu tô conseguindo alcançar aquilo ali? E quando você chuta muito pro alto, você não vai conseguir bater. E quando você chuta muito para baixo, às vezes você fala, cara, chutei errado. Né? E aí vai desse equilíbrio de metas. Até uma pergunta sobre forecast, ô Bruno. Qual que é o equilíbrio certo? Você tem uma dica até pra galera estruturar, por exemplo, meta, assim? Porque eu já vi gente colocando, cara, tem que ter uma meta base que você vai bater, uma que é mais realista, outra que é mais eficiente. Você tem alguma coisa assim ou não? Cara, é isso aqui e pronto. Eu acho que assim, tem algumas formas de você forecastar, né? Você precisa, primeiro, entender o teu histórico, né? Putz, quanto você vem realizando de resultado, de vendas ou de receita na sua série histórica, nos últimos 3, 6 meses, um ano. Beleza. A partir disso, aí vai o desejo do empreendedor ou né, da estratégia da companhia de, cara, quanto eu desejo crescer a partir disso? Aí é desejo. Beleza. Aí você pega em cima dessa média histórica e calcula um crescimento desejado, que você constrói, então, a média histórica, que é o que eu consigo fazer, versus aquilo que eu gostaria de crescer. Eu costumo dizer que, pegando o teu time, a capacidade produtiva do time, você calcula, putz, sem crescer time, eu consigo entregar aquilo que eu estou me propondo a crescer? Ah, então, por exemplo, eu consigo fazer, para a gente fazer um funil reverso aqui rapidinho, né, de falar, eu preciso fazer, sei lá, 100 mil de vendas no mês, né? Para eu fazer 100 mil de vendas no mês, quantas propostas eu preciso gerar? Eu preciso gerar 50, 100 propostas, 200 propostas? Para eu gerar 200 propostas, quantas reuniões eu preciso fazer com esses prospects aqui para gerar essas 100 propostas? Putz, beleza. Para eu fazer essas 100 propostas, eu preciso gerar 200 reuniões. Tem uma taxa de conversão de 50. Ah, para eu fazer essas reuniões aqui, eu preciso gerar tantos leads ou fazer tantos contatos outbound para gerar essas conexões. Então, a minha opinião é, analisa a sua série histórica, inclui o crescimento que você gostaria, o que né, a companhia precisa, mas faz esse funil reverso. Aí eu posso detalhar para vocês o funil reverso. Faz o funil reverso para ver se você tem capacidade de topo de funil, de insumo, para chegar no resultado que você quer global, tá? E aí, assim, eu acho que tem aqui, é muito o que você falou, né? Gera essa ansiedade, né? Se dá para fazer. Por isso que precisa ser metrificável, né? Tudo calculado. Cada uma das etapas do filme precisa ter as suas taxas bem calculadas ali.
Legal, muito bom, muito bom. Depois a gente entra mais no funil reverso, ô Bruno. Por onde que a galera Boa, começa? Se começa por lead, por MQL e tudo mais. Qual perfeito. que é o topo de funil mais ideal? E aí vai A depender gente muito do seu passa todas as modelo, né? etapas. Porque eventualmente também se você for PLG, por exemplo, né? Se você for um produto mais self-checkout, aí a gente já está falando de um indicador um pouco diferente. Mas a gente pode falar um pouco amplo e aí é bom vocês pegarem o racional, o framework e tentar aplicar no contexto de vocês. Eu acho que um dos principais dores, assim, dependendo do estágio que você tá, eu acho que, principalmente se você não tem previsibilidade ainda, você depender excessivamente de um canal só e principalmente de um canal que não te gera uma previsibilidade, que é, por exemplo, indicação ou de vendedores heróis ali, que tem uma representação comercial que traz venda e que necessariamente não é aquilo que está trazendo uma quantidade de venda no volume, na maneira que você precisa. Funil fantasma, leads que entram, mas nunca viram reuniões. Então, cara, às vezes leads que são desqualificados, ou você está atraindo o ICP errado, ou que vira até reunião, mas não vira uma venda, né? Porque aí a gente está falando muito do foundation, que é a fundação antes, e, cara, qual que é o meu ICP e tudo mais, que é sempre um trabalho. Se a gente for parar para ver também, ô Bruno, a essência também importa muito, né, nisso aí. Então, tipo assim, se o cara não tiver muito claro, cara, qual a mensagem que eu tô, como que tá sexo, qual que é o meu ICP, geralmente um dos maiores problemas é a estratégia envolvida por trás. E aí, a Uhum. estratégia, Bruno, a gente não pode nem só falar de vendas, né? A estratégia de receita como um todo, que aí entra até em marketing se a gente for pegar no backstage, né? Total, total. É, assim, esse negócio de funil fantasma é muito interessante, né? Acho que o passo é você saber, né, o que você tem para vender, né? Que dor o teu produto resolve, né? Qual é o público que de fato você está atendendo, né? Qual é o teu ICP ali? Mas o ICP ele precisa ser profundo, né? Então, cara, você vende fone de ouvido, ou você vende software, ou você vende máquina, independente disso, a gente está falando de SaaS aqui, né, obviamente, mas assim, se você vende software, cara, que dor você resolve, né? Para quem você resolve? Qual é o teu nicho específico que você é extremamente relevante para ele e que ele vai comprar de você porque você resolve aquela dor, né? Então, acho que definir isso é um grande passo, né? Definir o nicho específico, o ICP que você consegue atender. Cara, a partir disso é trabalhar a atenção desse público, né? Você fazer com que esse público chegue até você, ou que você ataque ele, ou que ele procure você, né? Inbound ou outbound aí, tá? Legal. E tem muito esse problema, cara, assim, entram leads que na verdade não eram leads, né? Às vezes é uma pessoa que está buscando, eu já passei muito por isso, assim, estou vendendo um software aqui e a comunicação não estava boa lá no passado, e a pessoa entrava, por exemplo, procurando emprego, né? Era uma pessoa procurando emprego e não querendo comprar um software, né? Então, cara, assim, era um lead totalmente distorcido, nem era um lead, né? Era uma Aí pessoa a taxa buscando de uma conversão outra. de time comercial baixava muito, porque vocês falam, cara, tô gerando um Derruba a monte de taxa. lead. Exatamente, derruba a taxa de conversão. Aí suja o funil que a gente fala, né? Suja o funil. Aí você tem que ir aprimorando. Inclusive nas copies, na tua arte, nas copies, você tem que aprimorar muita comunicação para esse público, para que você atraia o teu ICP, né? O teu perfil de cliente ideal. E, e quando a gente fala de vendedor herói, cara, isso a gente puta, tem que fugir disso, cara, porque assim, a gente deixa na mão de poucos para resolver o resultado da companhia, né? É verdade. Isso é um baita problema, cara, assim, e todo lugar tem, né? Todo lugar tem, não, não, vai resolver, vai resolver. Por isso que a previsibilidade, ela é tudo. A gente precisa ter mais consistência durante o mês de trabalho, para a gente não fique dependendo de poucos e do final do mês, né? Tem esse problema também, né? Tem o problema da última semana, né? A última semana vai bater. Exatamente. E aí tem vários gatilhos de você antecipar o resultado, né? Tem várias formas que você puxa resultado mais para o início do mês aí. Não sei se te Ô, respondi, Gabriel, era não, isso? claro, 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 Bruno. E a gente falando aí de forecast e tal, e você entrou em gatilho, você consegue dar um exemplo de um gatilho que dá para antecipar? Porque esse mês aqui, até então, eu tô nesse momento aí, que eu tô, cara, semana de fechamento. Tô tentando. Cara, Eu tô assim agora. eu sei como é. O que que eu criei, tá? Eu criei aqui, por exemplo, o time tem uma comissão mensal, né? Então, bateu a meta, ganha a comissão do mês. Legal. Eu criei um acelerador da primeira quinzena. Então, eu Ah, que dividi o foda, mês em muito top. dois. Eu Muito bom. dividi o mês em dois. Então, ele tem uma meta da primeira quinzena e uma meta da segunda quinzena. Se ele fizer a meta da primeira quinzena, ele acelera em 15% a comissão, Aí você né? alinha o E interesse do cara para vender mais no início. exatamente, cara. Puxa para bicho, vende mais no começo que se acelera. Eu queria um acelerador. E a segunda quinzena
acelera 5% se ele bater também. Então, batendo as duas quinzenas, ele acelera em 20% a comissão, né, Puta, baita dele. insight já, hein, galera? Baita insight Então, já, hein? criei uma metodologia para o cara acelerar a primeira quinzena. Meu, isso de verdade mudou o game aqui, porque eu sofria com a maldição da última semana, entendeu? Legal. E isso é bem importante para a gente, É, né? Que a os gente meus teve a picos de vida. vendas é mais o fechamento também. Sim, senão gera essa ansiedade, cara. Aí às vezes até paralisa, né, o time, tá? Legal, o fechamento para o vendedor vai ser na segunda quinzena, dia 15, praticamente. Então ele vai acelerar o máximo possível para tentar vender ali. E, nossa, muito bom insight, galera. Anota aí, viu? Isso aí eu já anotei aqui. Uma coisa que é legal também, que o Bruno já trouxe ali no início, que é a miopia de dados. Então você sabe quanto vendeu, mas você não sabe por quê ou como replicar o resultado. Então isso vem de vários fatores, tá, galera? Vem de ICP, vem de canal e tudo mais. Só que você não ter os dados claros do porquê que isso aconteceu, que é o problema. Ah, o Sheldon falou, achei a dica ótima. Boa, Sheldon. Já aplica aí na Moveplan. Boa, A Moveplan é um software de educacional. O Sheldon tá direto aqui na comunidade. Vai lá, Sheldon, muito bom. legal, boa. Ah, bom, então, ó, basicamente, quando a gente fala de dados, gente, é muito complexo, tá? Porque dados, pode ser muitos dados, pode ser poucos dados, mas o contexto é que o framework real muitas das vezes dado é você, cara, entrar numa planilha e você mesmo colocar ali na tua visão o que aconteceu. Ou ligar para o cliente. Um dado precioso para mim é ligar para o cliente. Cara, por que que você comprou da gente? Ou porque você não comprou, Ou por que você não né? comprou da gente, entendeu? Que aí você já tem dados, isso já é dados, entendeu? A galera acha que dados é, cara, não, preciso ter um CRM e tal. Principalmente quem é de tech, tá, ô Bruno? Quem é de tech já fala, cara, não, eu vou precisar ter um banco de dados. Não é isso, galera. Antes Dados, de tudo, eu preciso de um mega software, né? Não, a gente só não. precisa muitas vezes aumentar a qualidade da dúvida, questionar as coisas, né? Que é o que você está falando, Gabriel. Assim, entrevista de não sucesso, para mim, é fundamental para entender por que que eu não estou convertendo, cara. E muitas vezes eu mesmo ligo para a galera para entender por que a gente não está convertendo, a gente faz pesquisas profundas. Mas isso que você falou é muito verdade, né? Então, eu vendi 10 mil esse mês. Beleza. Você vendeu para quais clientes? O que esses clientes têm em comum que eles estão comprando o teu produto, né? Então esses clientes têm uma características em comum que o teu produto está fazendo diferença para eles. Então vale você replicar isso. Beleza. Para você vender esses 10 caras, né? Quantas atividades você teve que fazer, né? Quantas reuniões você fez? Quantas pessoas do teu time abordou? Qual era a persona que você falou aqui? Era um decisor? Era um influenciador que levou a tua proposta e decidiu junto com o líder ali dele, né? Qual foi essa composição de pessoas para tomada de decisão que comprou o teu software, né? Então, assim, você entender, a gente chama de account planning, né? Putz, quem é o decisor do outro lado? Qual é o roadmap to close desse cara? Quantas etapas tem para converter? Cara, é profundidade de análise, e pode ser numa planilha, super, super funciona, para você entender como é que a tua operação está se comportando, né? Aí você pode ver performance por pessoa, por que que mesmo as pessoas com as mesmas oportunidades, no mesmo território, com o mesmo produto, performam muito diferente. Então tem uma questão de técnica e comportamento envolvida aqui. Será que eu consigo replicar eu chamo a anatomia do high performance para o resto do time, né? Eu acabei de fazer isso aqui. Eu tirei um raio-x do high performance de uma máquina minha e repliquei para o time. Tudo que esses caras faziam, né? Então isso também funciona muito bem de você dar a orientação, porque muitas vezes o novato, o vendedor que chegou, né, o vendedor que está assumindo agora, que ainda não entende muito bem o produto, ele tem dificuldade, cara. Não é fácil vender. Meu, você começa o mês zerado, velho. Eu falo que a gente é louco. E você começa o mês sem nada. E você tem que bater a meta no final do mês. Então, o máximo de dado, de insumo, de informação que você puder ter e fornecer para o time é muito importante para você conseguir ter resultado previsível. E principalmente porque quando a gente fala de pipeline previsível, a gente está falando também de geração de demanda, né? Então a gente também entra em marketing aqui, até uma coisa complementa o outro. E vocês terem esses dados para, se for uma empresa maior, passar para o time de marketing, ou se for uma empresa menor, você ter informação suficiente para ajustar a próxima campanha do mês seguinte, ou passar para o time de marketing, também é precioso.
E tem uma questão, igual, por exemplo, eu estava até falando pro Bruno aqui antes da call. Hoje eu estou no nível aqui que tem uma AI que analisa todas as calls de SDR e já coloca ali para mim os principais problemas, as principais objeções que os clientes vêm aproveitando, vem apresentando para gente. Mas tem um feeling que muitas das vezes eu escutando uma call que eu entendo e falo assim, cara. Essa galera aqui tá vindo porque na campanha ou na prospecção ativa, pode ser, a gente está falando isso de uma maneira incorreta. Então, Aham. é todo um aperto de parafuso ao longo da sua máquina de receita como um todo, que você tem que ir fazendo para, muitas das vezes, a taxa de conversão do comercial, o resultado comercial, vai ter que mexer em marketing para isso mexer. E tá tudo meio que integrado. É a mesma coisa que a gente vai falar de CS. Se às vezes churn que tá tendo lá na ponta é porque vendas está prometendo uma coisa que não existe na empresa. E aí você começa a ter uma geração não só de pipeline previsível, mas também de receita previsível. Beleza? Total, faz total sentido. É isso aí. Vamos lá, isso aqui é muito bom. Pipeline não é estoque, é fluxo. É exatamente isso. Não é para ficar parado, tá, gente? Imagina que é uma água, é uma cachoeira. Tem que ir passando, tá? A mentalidade antiga, é empurrar o produto para qualquer um que aceite uma conversa. Então, antes, eu falo muito isso aqui em vários webinars da RR, eu falo isso. A gente pensa, tipo assim, eu vou criar produtos para os clientes, né? Na verdade, eu vou empurrar os meus produtos para os clientes, só que eu tenho que criar produtos que os meus clientes querem. Eu não tenho que empurrar o meu produto para eles. Eu tenho que entender o que os meus clientes querem e aí sim eu vou ter um produto necessário. Ou você tentar adaptar a tua o cliente mais específico para aquele teu tipo de produto. A mentalidade de SaaS é essa, ó, atrair o ICP que possui uma dor latente e urgente. Então, quando a gente fala de direção de demanda, é isso. Se isso aqui tiver resolvida, aí a gente entra em taxa de conversão de comercial, que aí é um mundo também se a gente vai entrar só em vendas aqui. A regra dos 70%, o comprador moderno decide 70% da compra antes de falar com o seu vendedor. O pipeline precisa ser construído para educar, não apenas para vender. Inclusive, Bruno, como que você faz o lead hoje, o mercado SaaS já é difícil. O cara ele já chega educado do que é a Solids ou não, cara, tem um processo ali do que vocês fazem. Então, é muito legal esse ponto aqui, Gabriel. A Solids, por ter se posicionado no SMB, em venda de tecnologia para RH, ela vive um fenômeno que é muito, muito particular, assim, que o meu maior concorrente hoje é o Excel, né? Não é nenhum outro software. Meu maior concorrente é uma planilha. Então, a nossa grande missão é educar esse público, né, que de fato 50% hoje das empresas do Brasil não tem nenhum ERP, nenhum software de gestão, vamos dizer assim. Então é educar esse público de que ele precisa de um software de RH, né, que pode gerar menos turnover, ele vai perder menos pessoas, vai ter menos processo trabalhista, ele vai ter muito mais visibilidade, né, vai ter mais engajamento dos colaboradores, vai poder contratar melhor, né, não vai ter esse tipo de problema. Então a gente procura educar muito esse lead para ele chegar até as Solids, porque de fato ele nem sabia que precisava da gente, né? Ele era um cara que usava Excel até chegar na gente. Então, o lead vem educado, mas parte dessa complementação da educação vem desde a nossa qualificação, cara. Então, vamos falar das etapas ali, né? Ele vira um lead, ele é um lead, vira MQL, vira SAL, e no SAL o meu qualificador começa a trabalhar com ele, né? Conectou e vai fazendo essa qualificação. O processo de qualificação, e aí eu vou falar do exemplo bom e o exemplo ruim, tá? Nem tudo é perfeito e assim, tem muita coisa para melhorar. É importante trazer a real para a galera aqui, né? Para a gente não errar. É, Cara, os meus qualificadores, meu time de pré-venda, que tem a maior taxa de conversão, os caras que convertem muito show, que vai para o closer redondinho para converter, são os caras que vendem valor, que sabem falar de ROI, que sabem falar do benefício. O cara, e é exatamente isso que você escreveu aqui. O cara que empurra uma reunião, que quer fazer a reunião a qualquer custo para bater a meta de show, cara, vai quadrado e não converte, né? Chega lá no closer, o closer não consegue converter, porque de fato não era uma, uma dor latente. Aí eu vou analisar as calls, eu vou analisar, a gente tem ferramenta que analisa call, que gera insight, aí eu estava vendo cara, que assim, na mensagem de abordagem, ele já foi dando oferta sem o cliente pedir. Ele foi dando desconto, foi dando oferta só para conseguir uma reunião. Assim, queimou todo o valor da negociação até conseguir fazer virar um show, né? Cara, a gente tem esses dois mundos.
de Ô, Bruno, você fato, tem a um gente hack para precisa. isso aí? Desculpa te interromper, mas para o cara vir algo mais qualificado, tem algum insight? Porque, por exemplo, as metas aqui, não sei da galera, mas a meta aqui é de volume de reunião, volume de op, ou volume de SQL, volume de show. O que que tu faz para isso vir mais qualificado? Tem algum acelerador, Então, algum bônus a a mais que você gente, dá? a gente, a gente faz 70-30. 70% a quantidade de reunião e 30% a receita convertida. Então, dentro do gatilho de comissão do time, ele precisa garantir que venha a receita. O time de ISR, tá? Ah, então o time de SDR também É é responsável por receita, cara. legal. Porque se fica só em show, a tendência, porque eu tenho muito volume, a tendência é a qualidade cair. A gente, obviamente, treina, né? Eu tenho assistente virtual de IA, tem uma porrada de coisa que eu vou dando para o cara para ele ter mais, qualificar melhor, de uma forma mais profunda, mas na comissão dele, ele precisa lembrar que ele tem que fazer show, mas com qualidade para converter, para ganhar dinheiro. Entendi. Que legal. Muito Tá? bom esse insight aí também, viu? 70-30, né? Que você utiliza 70% 70 comparecimento em 30 reunião e 30% de tá em receita. receita. É. Muito bom, muito bom. Maravilha. Cara, que no final do dia, né, Gabriel, vendedor, não gosta de dinheiro, cara. Então, assim, comissão, vamos fazer tua comissão ser legal, mas ela precisa ser, além de quanti, quali, né? Eu sempre deixo gatilhos quanti e gatilhos quali, entendeu? Para ir trabalhando de uma forma mais equilibrada. Muito bom. A gente também tem treinamentos, tá, galera? Falando, inclusive, aqui, nem vou entrar no, isso aqui nem tá na pauta, tá? Mas a gente tem aqui, acho que, cara, treinamento aqui na PEN é todo dia. O vendedor. E, gente, isso é disciplina, tá? Ah, mas, pô, uma hora de call poderia ser uma hora de treinamento, poderia ser uma reunião. Cara, vale a pena você fazer treinamento para aumentar a taxa de conversão. Acho que eu não preciso. A gente faz tanto listening aqui, que é escutar a call. Então, e eles fazem entre eles. Eu não preciso fazer o treinamento. Cara, um closer escuta a call do outro, tem que sair com pontos positivos, pontos negativos daquela call, melhorias, pontos de melhoria e pontos positivos. Uhum. Roleplay, um fingindo que é lead, o outro não e tudo mais. Cara, tem muito aqui. Temas específicos que aí, eventualmente, eu venho, eu trago alguma outra pessoa de outro setor, de CS, para fazer algum tipo de treinamento. Todo dia tem que ter treinamento, tá, galera? Isso é muito importante. Três motores da previsibilidade, que aqui eu acho importante, tá? Motor de aquisição, topo de funil. Então, canais diversificados, para não depender de uma única fonte. E isso aqui, vale lembrar, depende de qual estágio você está. Eu acredito que um go-to-market efetivo, um canal, você se aprofunda em um canal é a melhor coisa. Mas quando você já está num tamanho grande, você vai precisar ter diversificação de canal, até também para você ter uma redução de risco na empresa. A empresa não pode depender de um canal só. Motor de conversão, aí o meio do funil, processo de qualificação rigoroso, Bunt, enfim, Spicer e tudo mais. Cada um utiliza algum modelo para garantir que o executivo só fale com quem pode comprar. Vocês usam alguma aí específica, Bruno, ou não? A gente usa Spin, né? A gente usa muito Spin, Bunch Legal. também, mas, cara, Spin é uma metodologia que particularmente eu gosto bastante. Uma coisa que eu estou implementando aqui, vale dica aí para vocês, todo mundo que está aqui, eu estou implementando uma metodologia na empresa inteira. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, os SDR usava Bunch, chegava nos closers, tinha um que gostava de Spiced, aí tinha um que gostava de Spin, tinha outro que gostava de Uhum. NPQ, tinha outro que gostava de Challenger Sales. Então, tipo, era tanta metodologia. E aí eu peguei padrões aí pra tudo. Todo mundo vai usar só Spiced agora. Desde o SDR até vendas, até meu CS. Pega o Spiced de vendas e fala, ah, beleza, tava nisso, nisso, nisso. É um motor Ótimo. muito forte. Cara, vem funcionado muito bem pra mim, tá? Muito bem pra mim mesmo. A gente usava Bunch também aqui como SDR e Spin no time comercial. Spin a gente usava. Agora eu tô padronizando Spiced em tudo. Vem funcionando muito bem aqui pra mim. Ah, Legal. Motor de velocidade, Sales Ops, tecnologia que remove o atrito e automatiza o follow-up. Ô, Bruno, a gente estava falando antes aqui na call, eu acho que vale a pena trazer porque está muito em alta, AI. Quando a gente fala desse motor de Perfeito. velocidade, tecnologia e tal. O que que você vem vendo de AI para o futuro do time comercial? O que que você já vem testando de novidade com AI já hoje em dia? Já está entrando nisso? Boa, já, vamos lá. Vou começar aí da 3 para 2 para Tá. 1. O que que eu tive que fazer aqui, né? Quando eu era vice-presidente de Customer Success e vendas de uma empresa que a gente trabalhava mais com Enterprise. Cara, no Enterprise, como é um ciclo de venda muito longo, é high touch, você precisa de muito relacionamento com o cliente, o touch humano ele é muito importante, né? Vai ter alguma coisa de vai, claro, com certeza, mas é mais importante. Aqui é muito SMB. Então, tudo que você puder automatizar de processo com IA faz muita diferença e a gente consegue ganhar eficiência, né? O que que a gente já está fazendo aqui com IA, até para levar para a galera aqui? A gente tem duas grandes iniciativas. Uma iniciativa que é
aumentar a produtividade do próprio time, né, com ferramentas, com agentes, com coisas. E a outra é, de fato, ter agentes que substituam a atuação do time, né? Tem essas duas frentes. E não é que eu vou desligar o time, não, eu vou aproveitar essas pessoas para outras coisas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, eu criei um agente enablement, né? Esse agente, ele treina o meu time sobre um produto específico meu, que é bem complexo, é folha de pagamento, não é tão complexo, mas é técnico, que é folha de pagamento, e todo o meu time tem esse treinador disponível o tempo todo para tentar aumentar a conversão. A gente já bateu o recorde de vendas desse produto mês passado. Depois eu tenho um outro agente, que é um agente de follow. Esse agente, cara, ele pega qualquer proposta que está parada há mais de 5 dias e dá um toque no cara para ativar, né? Eu tenho um outro agente que dentro desse agente de follow, eu tenho um agente que confirma show. Então, antes da reunião, o agente chama o cliente e faz a confirmação. Então, esses são agentes que eles aumentam a produtividade do meu time, por exemplo, aqui, né? Eu tenho brincado, ontem eu estava falando com um dos heads aqui da operação, eu falei, cara, vamos pensar no seguinte: eu quero que um vendedor consiga ter a capacidade de três. E é só com esses agentes que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Mas também eu criei a Sandra. Quem que é a Sandra? A Sandra é a minha SDRA, né? É, SDR, né, Sandra? Então, assim, a gente desenvolveu a Uhum. Sandra. A Sandra é uma agente orquestradora. Ela está aqui em cima e debaixo dela tem vários outros agentes, né? Que tem um agente de produto, tem um agente de pitch, tem um agente de conexão com o Google, enfim, tem vários outros multi-agentes, é um multi-agente. A Sandra é uma agente SDR, a gente já desenvolveu memória de longo prazo, já desenvolveu cadência dela. Daquilo que ela se conecta, quando ela consegue se conectar, ela converte mais que um humano. O ponto dela é a gente conseguir fazer com que ela conecte, porque ela não tinha cadência, ela não dava uma única vez, mas ela já é uma SDR e agora ela já faz parte de um time humano, cara. Então, assim, pensa o seguinte: eu tenho um time, uma liderança, uma coordenadora que lidera um robô e lidera humanos. Isso já está acontecendo, tá? Para mim era uma coisa quase que inacreditável É você um acontecer robô que isso. lidera humanos? Não, não, ao contrário. Eu tenho uma coordenadora humana que Aham, lidera a Sandra e lidera as outras SDRs. Então, ela entendi. lidera uma IA e lidera os humanos. E a Sandra agora, a partir desse mês, ela tem meta, né? Ela vai ser avaliada assim como os outros SDRs aqui, entendeu? Porque, de fato, tem um objetivo muito claro, que é fazer com que ela tome conta de uma parte da minha estrutura de SDR para eu poder aproveitar esse time para uma outra estrutura, né? Aham. Então, eu preciso avançar nisso. Tá? Então, cara, Hum, tem muita coisa andando. É, eu acho que a IA não tem como a gente fugir, cara. A gente precisa avançar nela, a gente precisa aceitar ela, a gente precisa estar aberto a ela e disruptar mesmo, sabe? Pensar em formas novas de fazer as coisas que a gente fazia. Eu acho que é bem legal. É, galera, não tem como fugir. O futuro já tá, o futuro já é o presente e não adianta a É, gente ficar negando, né? O jogo é esse, a gente tem que jogar com as regras do jogo. É, a gente vem usando aqui hoje, cara, não no nível aí do Bruno, porque são mais de 300 pessoas, mas, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente tem, pô, um time de dois SDRs, três closers. Os SDRs utilizam um Copilot ao lado, que aí vai sugerindo perguntas ali. Cara, viralizou um vídeo meu ontem no Instagram, tá com 100 mil views agora e tá crescendo toda hora. Acho que agora já tá com umas 200 mil views, que eu gravei esse Copilot funcionando em tempo real. Então, conforme a SDR vai falando, vai sugerindo ali questões e perguntas e vai batendo o Spiced. Então, ó, várias perguntas de situação. Pô, pegou tudo e vai dando um lead score automaticamente para a SDR do quanto essa call tá, do quanto esse lead está qualificado ou não. Quando ela bate um lead score ali ideal, o próprio agente fala para ela assim, ó, pode passar esse lead pro closer porque ele tá numa qualificação ideal. Aí eu consigo controlar a qualificação e, cara, mas eu já recebi comentários do tipo, cara, mas aí a gente vai ficar dependente de AI e tal, cara, não tem o que fazer. Hoje a gente é dependente de internet. Se a internet acabar, também não tem mais web, não tem mais nada. Então, assim, meio que daqui a pouco você vai ficar dependente e facilita muito o trabalho. Qual é o seu Instagram? @GabrielRDM. Facilita muito o trabalho de quem tá, por exemplo, rampagem. Né? Então tem gente que está em rampagem e, cara, puta, o que que eu pergunto agora nesse momento? Tal. total. E o script fica algo muito setado, né? De tipo, é isso, isso, isso. Agora, IA entendendo o contexto, fazendo a escutativa, fazendo perguntas ali, porque, gente, para quem foi SDR, você nunca pegou um telefone, pega o telefone e liga para um cliente para você ver. Você tem a escutativa de você perguntar, baseado no contexto dele, mas que você bata o spin, o spicer dali,
não é uma tarefa tão fácil de se fazer, entendeu? Uhum. Então, ou você tem um SDR inteiro fazendo, ou você tem um copilot que ajuda os seres humanos ali a fazer o trabalho de uma maneira mais efetiva e com uma qualificação maior. Isso ajuda demais a gente falando de AI aqui ao longo do setor de vendas, tá? Voltando para a previsibilidade, o segredo da previsibilidade começa na exclusão. Isso aqui, puta, o Bruno já até deu uma palhinha ali, mas eu também acho que com certeza 100%. Quem não é o seu cliente, que é o bad fit, cara, esse aqui não é o meu cliente, tá? E isso é um segredo muito forte dentro de uma máquina de vendas, tá? Esse cara não é o certo, é recusar e falar, não, tu não é o nosso cliente, tá? Não de uma maneira assim, né? Obviamente, com toda educação, tem jeitos de você recusar um cliente, né? Você pode ter uma parte educacional, às vezes o cliente não está tão preparado, cara, toma, vai para cá. Você pode ter vários canais que você pode ir mandando para ele, para cada ponto. Sinais de intenção, como identificar empresas que estão no momento de compra. Então, pô, mudança de liderança, nova rodada de investimento, pô, uma stack específica que o cara está precisando. E uma segmentação cirúrgica. Então, se dividiu o pipeline por complexidade, tipo self-service, inside sales, enterprise, né? No meu caso, eu separo por ICP tier. E eu vou acompanhando dentro do meu dash, eu tenho 5 tipos de ICP. Eu tenho tiny, small, medium, large, enterprise. E aí eu vejo, por exemplo, quantas porcentagens de lead que está caindo dentro de cada ICP. E aí eu tenho produtos para cada tipo de ICP específico. E até, dependendo ali do large enterprise para cima, até uma jornada diferente do que os clientes que estão chegando aqui no início. É, E aí, vale a provocação, né? Quanto tempo você perde tentando educar leads que nunca tiveram orçamento ou perfil para comprar de você? Bruno, você sofre isso também, chegando bad fit, às vezes, dentro do comercial, porque eventualmente cai. Tem alguma coisa que vocês fazem ou para recusar, ou, cara, como que vocês analisam? Vocês fazem uma revisão de CP de quanto em quanto tempo? A gente faz uma revisão de ICP e SLA de descida de lead, né? Ou seja, que tipo de atributos a gente vai solicitar para entender se esse cara é quente, morno, frio, o que que a gente vai fazer para aceitar esse lead, né? A gente faz isso a cada trio, às vezes a cada 6 meses, né? A gente já fez aqui algumas vezes. A gente tem, ainda, mesmo com a nossa volumetria grande, a gente captura muita gente, né? Como eu te falei, às vezes a pessoa está buscando uma outra coisa, isso é normal. E aí o trabalho da pré-qualificação é muito importante, né? Então a gente tem uma estrutura que a gente chama de LDR, e ali já tem IA mesmo, né? Os LDRs vão fazendo pesquisas. Então, por exemplo, putz, esse cliente está com o e-mail correto, pesquisas básicas dele, com o e-mail correto, tem telefone, tem contato, está tudo certo, beleza. Aí ele vai para frente. Aí a gente tenta entender se ele preencheu algum formulário, alguma coisa assim, o tamanho desse cara, o segmento e a dor, se ele deixou claro ali qual é o tipo de produto que ele tem interesse. Ali é onde eu direciono ele para minhas máquinas, ou até não direciono. Então, se é um cara muito pequeno, ele vai para o que você falou ali, ele vai para uma jornada mais autosserviço, self-service mesmo, entendeu? Eu já nem, esse cara não vem para mim, para máquina humana. Se ele é um pouquinho maior, ele vai para uma máquina menos 50, mais 50. Mas se ele é um cara, por exemplo, muito grande, engraçado, eu não pago. Esse cara a gente deixa em nutrição, porque não é meu ICP. Eu não sou enterprise hoje, Eu também entendeu? faço isso, Bruno. E O meu Enterprise hoje também não atende. é isso. Esse cara ele fica numa nutrição e ele não vem. E uma coisa curiosa que tem aqui é que o lead, a gente tem que educar tanto esse mercado, Gabriel, e quem está escutando a gente, que esse lead, às vezes, para eu converter, ele passou 2 vezes pelo meu funil. Ele veio, desceu as etapas, deu lost, foi, voltou para nutrição, veio de novo, deu lost, e aí na terceira vez eu converto. Porque Porque ele você ainda tá vai entender. entendendo, cara, o que que é isso aqui. Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa de né, persistência, entendimento, profundidade de análise para você conseguir fazer com que esse cara converta mesmo, tá? Então, eu acho que educar é uma palavra-chave aqui, né? Boa. Muito bom. Gente, vamos aproveitar que já tá dando quase 11:45 aqui. Eu quero Caramba, abrir esses passou últimos rápido. 15 minutinhos para a gente fazer um Q&A, tá? Então, vão pensando aí nas perguntinhas de vocês que vocês têm sobre geração de demanda, pipeline previsível. Quiser começar aí quem tá com a câmera aberta, Vitor, Osias, Sheldon, é com vocês. Aí depois aí a galera levanta a mão e vão Bruno, bom perguntando. dia. Bom dia, Obri- fala obri- Sheldon. Obrigado por dividir sua experiência conosco, foi muito enriquecedor. Cara, eu sei que cada produto, cada segmento tem taxas diferentes, mas hoje
você tá com a taxa de conversão de quantos por cento, mais ou menos, que começa lá no seu topo do funil? Tá. Cara, a gente tem várias máquinas aqui, né? Eu tenho máquina de aquisição, máquina de expansão, máquina de canais, one shot, benefícios. Cada uma delas tem as suas taxas. Eu vou falar da máquina de aquisição, que é a máquina de entrada de novos clientes, de NMRR, né? Se eu for te falar, puta, lá do MQL para baixo, de MQL para sal, a gente tem uma taxa de uns 38, 40%, tá? Quando ele entra em sal, que aí é a taxa mais desafiadora, é a taxa de sal para show, no nosso negócio aqui, que é você conectar com esse MQL e fazer ele virar uma reunião qualificada, porque qualquer reunião não vale, né? Aqui a gente tem uma taxa de uns 27%, tá? Real, com uma meta, 27 foi o mês passado, esse mês a gente fechou 32. Agora uma meta de 35 para abril, tá? Deve chegar em 35 ali, mas estou falando de conta mais 50, é mais difícil aqui. Depois de reunião para proposta, eu tenho uma taxa muito boa de 70, 80%, porque ele vem qualificado da reunião para quase tudo vira proposta, eu perco pouco aqui, 20%. E de proposta para ganho, eu tenho uma taxa boa também de uns 40%. Então, o meu grande desafio aqui está no Sal Show, né? Porque realmente, cara, conectar com esse cara, mostrar para ele, né? Entender se esse cara é o ICP, se tem fit, se você resolve dor, aqui é chave, tá, Sheldon? Então, cada uma dessas etapas aqui, a gente tem um processo bem profundo em Sal Show hoje para melhorar. Obrigado, Bruno. Eu tenho o Imagina. indicador macro, tá, Sheldon, também para compartilhar aí com a galera, do SaaS que eu vejo aqui, tá? Eu vou pegar de MQL para ganho, funil inteiro. Beleza? Funil inteiro aqui. MQL para ganho lá. É, geralmente uma média que eu vejo aqui dentro de 5 a 6%. Então imagina que tem todas essas quebras aí que o Bruno falou, tá? Todas essas quebras e tal. Então por isso Sim. que é uma taxa baixa. Se eu for pegar de, pô, reunião qualificada para ganho, sem quebrar na proposta ali, geralmente tá uma média de uns 32, 28%. Isso num ticket médio, se a gente for pegar, tá, pessoal, de uns 12 mil ano, R$ 1.000 mês, mais ou menos, um NMRR de 1.900 reais mês, tá? Então é uma taxa aí, Uhum. até se você consegue chegar em, pô, em 40% de reunião para ganho, é excelente. Eu vou dar a minha É taxa de muito bom. conversão, vou dar a minha taxa de conversão aqui, tá? Meu ticket médio hoje, ele tá em torno de 10 mil ano num produto de entrada. Tá? Aí depois, eu tô falando NMRR, eu tenho também máquina de expansão ali depois também. Mas NMRR não, porque eu tenho produtos one shot, ele entra num braço de consultoria. Então dá 10 mil ano mais ou menos. Minha taxa de conversão hoje está em cerca de uns 26, 27%. Tá? Dando aí um benchmark aí pra galera também. É isso. Acima de 25%, gente, a taxa é boa, Exato, entendeu? eu Aí também você tem acho. que aprimorar, né? Tudo apertar parafuso, igual o Gabriel falou. Mas acima de 25 é muito boa. Boa. E se sobe o Próxima. ticket, aí diminui taxa, né? Você tem que ficar. Puta, Enterprise, normalmente a gente fala que é pipe vezes 5, que é o quê? Tua meta vezes 5 vezes de oportunidade que você precisa ter de funil. Ou seja, a taxa é 20% de oportunidade para fechamento ali. Próxima. Com vocês, galera. Levantei a mão aí. Fiquem à vontade. Bora, vai lá, Uzias. Acho que você tá mutado. Pera aí, deixa eu pedir pra você desmutar. Pera aí. Você já desmutou já, João? Vê se você consegue desmutar o Uzias aí, que eu acho que você tá mutado. Foi. Isso, foi. A gente... você esqueceu o Mas mic. Acho que é o não tem como a microfone gente dele. ouvir. Aí, estão escutando? Aê, agora sim, Bom, Opa, Uzias. agora foi. show de bola. Minha pergunta é: qual o maior desafio que você tem enfrentado hoje, no momento atual? Qual o maior desafio que você está em questão de produto, serviço, ou até mesmo equipe, né? Perfeito. É uma ótima pergunta, né? Porque eu acho que, assim, Osias, o maior desafio que a gente continua tendo tem a ver com pessoas. Porque eu acho que hoje a gente tem um mercado muito dinâmico, né? É difícil você encontrar ainda, assim, aquelas pessoas que queiram fazer uma carreira na companhia, que queiram se desenvolver, né, que queiram fazer toda a trajetória de crescimento. Por exemplo, a área comercial aqui na Solids,
você consegue fazer a carreira todinha aqui, né? Você pode entrar como LDR, passar para SDR, BDR, Closer, né? E dentro desses estágios tem estágio um, 2 e 3. Depois pode até virar um Key Account, ou líder de BDR, ou líder de SDR, ou líder de Closer, e assim crescendo. Dois dos meus heads aqui foram SDRs, né? E eles são, cara, os caras mais fera que tem aqui. Então, eu acho que ainda passa pelas pessoas, no sentido de a gente engajar essas pessoas, né? O maior desafio é engajar todas essas pessoas num propósito único, tá? Então, acho que eu voltaria aí para as pessoas, que o ser humano não é fácil, né? É um grande desafio da gente poder entender a mente humana e se conectar com o propósito de cada um, sabe? Perfeito. Vai lá, Vitor. É contigo. Boa. Estão me escutando? Sim. Show. Bruno, cara, muito obrigado aí pela contribuição. Eu queria entender um pouco mais sobre o que que mexe o ponteiro de receita mesmo, assim. Então, olhando para inbound e outbound, eu imagino que vocês devam dividir um pouco ali, principalmente contas mais enterprise e contas para medium, né? Então, eu entendi que você falou no começo que, cara, vocês trabalham com muito, muito volume, mas eu queria entender se essa parte do outbound realmente mexe o ponteiro e qual que é o lead Uhum, time, se muda muito assim do outbound para inbound. uhum. Tá. Cara, eu acho que tem algumas coisas que mexem ponteiro, né? A primeira delas, e aí ela não mexe ponteiro, ela garante o ponteiro, vamos chamar assim, é ritmo, cara. Né? Eu vejo muitas equipes que não têm um pace, um ritmo de consistência durante o mês. Elas trabalham de forma irregular. Isso prejudica a previsibilidade, prejudica o resultado no final. Então, acho que ritmo é muito importante, né? Principalmente em negócios de SMB, negócios menores. Agora, o que tem mexido o ponteiro para a gente aqui é a gente priorizar contas-chave para cada mês. Então, por exemplo, eu tenho aqui 500 contas lá no pipeline, ou 1.000 contas no pipeline. Cara, se eu for a fundo, analisar deal a deal, priorizar por tamanho de MRR, né, e entender em que etapa da negociação, em que etapa do funil esse cara está, e priorizar essas contas com tratativa mais, putz, uma tratativa mais executiva, eu falando com o decisor, ou os heads entrando na negociação, você quebrando a objeção, entendendo o que falta para converter, isso tem virado muito jogo para a gente, tá? Então, assim, eu fiz isso esse mês, inclusive, a gente tinha, se eu não me engano, uns 300 ou 400 mil em contas maiores no pipeline. Cara, a gente selecionou essas contas, a gente fez uma sala de guerra, a gente atacou todas essas contas para entender quais, em que etapa estava, ou seja, se estava no momento de compra, se estava no momento de decisão ou não. Algumas não estavam e o time não tinha atualizado o CRM, a gente tirou, deixou para frente, mas outras todas entraram em conversão. Aí eu fiz uma oferta diferenciada para esses caras, específica, para gerar urgência, e, cara, entrou uma boa parte desse MRR. Então, acho que assim, ritmo e Show. priorização daquilo que de fato é mais importante ou que tem maior potencial de conversão em receita. Legal. Tá? Aí, Obrigado, Bruno. falando rapidinho no que você falou de outbound e inbound, né? Cara, eu acredito muito no outbound. O inbound ele traz muito volume para mim. O outbound ele aumenta um pouco o ciclo, cerca de 20% aqui, 25% o ciclo, mas eu consigo escolher, cara, onde eu vou atacar. Então, isso é muito melhor no final do dia. Você vai ter um resultado mais a longo prazo, mas ele é muito bom. Não é melhor, ele é muito bom, ele é complementar. Tanto que hoje, assim, de tudo que eu preciso gerar de demanda, 60% meu inbound atende. 40% eu preciso buscar no outbound, tá? Então eu consigo Legal. atacar aqui de uma forma mais direcionada. Nossa, muito bom, Bruno. Eu também Show. concordo, só complementando a resposta dele aí. Se a gente for pegar os melhores benefícios de outbound e de inbound, é exatamente isso. O inbound você tem volume, o outbound você tem mais qualificação. Qualificação em questão de perfil, tá, gente? Porque tem gente que confunde qualificação de temperatura com perfil, né? De interesse de perfil. Então tem cara que ele tá no perfil, mas ele não tem interesse. E tem cara que tem interesse, mas ele não tá no perfil. Que é o caso do É isso inbound. aí. Tem muita gente que vai chegar com interesse, mas ele não é o perfil.
E no outbound É, ele tem o perfil, mas não tem interesse. Então você tem os dois lados ali, que aí você fica meio que, e agora? Para qual lado que eu vou? O único problema do outbound é o esforço humano, né? Você vai ter que gastar um esforço humano. Hoje com AI tu consegue automatizar e tudo mais. Porém, assim, na visão que eu vejo, assim, os SaaS que eu tenho aqui até 200 mil de MRR para baixo, a dificuldade é que hoje o outbound no país, se a gente for, dependendo, você tem que entender como que é o outbound que você vai fazer. Porque a cold call, o cold mail, padrão, ele tá meio que tipo assim. Por isso que é muito bom você ter seu ICP muito bem claro e tua mensagem, tua oferta muito bem definida, que eventualmente você já chega com uma mensagem ali, não que, né, acho que o outbound funciona super, tá? Só que ele tem um esforço mais e ele aumenta o ciclo de compra. Então, tem, a tem. mensagem mais sexy que você chegar falando pro cara, para você conseguir chamar a atenção dele, você já vai estar no perfil, porque é outbound, chamou a atenção, você já tem praticamente um lead de quase de inbound aqui. E se você está falando de inbound de tráfego pago, por exemplo, dependendo do canal que você está em Meta Ads, esses caras são bem parecidos, tá? Você gerou atenção e interesse aqui no outbound e gerou atenção e interesse aqui no Meta Ads, os caras eles são frios, eles são mal educados ainda, mal educados assim, de uma maneira, eles não têm a maturidade ainda. Aí vai do time comercial de educar esse cara pra, ó, é basicamente assim que funciona e tal. Eu não sei, até uma questão, Bruno. O seu time comercial também educa o cara, a ideia tem um trabalho de educar também o cara, ou é só marketing que educa e ou não, o time comercial também tem um trabalho de, cara, manda conteúdo, manda alguma coisa, eduque o Tem, cara ao longo do funil. tem. Tem. Ele tem que fazer. Porque é engraçado isso que você falou, cara. Eu fui entendendo isso. O marketing faz um bom trabalho, ele chega com conhecimento, mas durante a jornada, já no funil de venda, depois do funil de marketing, o time vai mandando cases, o time vai mandando prova social, o time envia algumas peças que vão validando aquilo que ele está propondo. Ou seja, ó, te mostrei esse software, te mostrei isso aqui, olha o depoimento desse cliente. Cara, te mostrei, fiz essa demo para você, né? Ó, olha essa prova social aqui. Então, a gente vai é, alimentando o cara, inclusive no funil de venda, né? Porque o que acontece? A minha persona hoje, que é o RH, ele não toma decisão sozinho. Ele precisa muitas vezes falar com o dono da empresa, né? Ele precisa falar com o proprietário, ele precisa falar com o executivo e tal. E aí a gente precisa nutrir essa persona para que ela leve para o decisor e consiga convencer o decisor a comprar o meu software. E vai da gente Tá? esse argumento, essa A arma, munição, né? essa É, munição para o time de vendas. Cara, isso é uma provocação muito forte, tá, gente? O time de pré-vendas de vocês, cara, o primeiro contato que tem com o cliente, o quanto esse time de pré-vendas está educando esse cara para quando ele chegar na call. A gente aqui, por exemplo, cara, Vibe codou mesmo uma plataforma de cases internos. Vibe codou no Lovable, assim, em 2 horas. Que, cara, o time de CS vai lá, cadastra o case, pede permissão pro cliente, coleta os dados do cliente, fala, cara, a gente pode cadastrar o case lá? Pode. Cadastra, e lá no banco de cases o SDR entra, e, cara, eu vou até abrir aqui pra vocês como é que é e baixa um relatóriozinho do case, ó. Ele baixa um relatório, tipo, investimento em mídia no período, tudo mais. O cara pergunta pro SDR, cara, mas eu quero entender os cases de vocês. Ele já encaminha um relatóriozinho de 2 páginas pro cliente, onde o cliente consegue clicar, acessar, por exemplo, depoimento em vídeo. Aí ele vê o depoimento em vídeo aqui do cliente e tal, consegue ver os números que o cliente libera e etc. E isso é uma arma. Esses conteúdos que a gente está fazendo aqui, muito. podcast e tal, ele pega, o SDR também tem um banco de conteúdo que ele consegue encaminhar para o cliente. E eventualmente no futuro você consegue fazer um copilot para ajudar no follow-up de encaminhar conteúdo e educando o cliente ao longo do tempo. Isso tanto em BDR outbound quanto em SDR inbound, isso vale muito a pena. Fechou? É uma recomendação que eu tenho para aumentar ainda mais a taxa de conversão. Beleza? Galera, alguém tem a última dúvida aí? Aproveitar os últimos 3 minutinhos? Opa, Andressa. Vai lá, Andressa. Acho que ela vai perguntar no chat ou você tá falando no mic? Não, vou tentar perguntar aqui no Aí, chat. aí, aqui, ó, Bom a gente tá te dia, escutando. Tudo bem? tudo bem? Bruno, pensando mais assim em escala e crescimento, né? Hoje eu entendo que vocês têm um aquecimento bem acelerado de uma operação aí como a Solix, mas qual costuma ser o gargalo, a fricção entre a entrada desse lead e a entrega de valor pelo CS, né? Como é que vocês garantem que a arquitetura de receita, que essa receita previsível esteja sendo integrada o suficiente, né? De um lado do marketing até lá o CS, para que ele não se perca como handover, né? Ele não saia posteriormente.
Uhum. Essa é uma pergunta de 10 milhões, né? Porque, Andressa, Porque aqui não tem uma única resposta, né? Não é uma métrica única. Tudo precisa estar conectado. Então, o nosso funil, ele é todinho conectado aqui. Mas, como o Gabriel falou, é desde a primeira comunicação com o cliente que você precisa estar conectado com a dor dele. Putz, aí o pitch comercial, né, do SDR e do closer precisa estar conectado com o que a gente vende de verdade, né? É, Cara, assim, depois disso, você não pode prometer coisas que de fato você não vai entregar, né? Você precisa fazer uma demonstração que gere valor para o cliente no momento de compra, onde ele entenda de fato como usar a ferramenta. Vamos pensar que converteu, né? Veio do lead, a gente treinou, a gente educou esse cara comprou, o time de vendas fez. Precisa ir para um onboarding muito orquestrado, né? Essa implementação do software, e que de fato não é fácil, muitas vezes, porque depende também do próprio cliente estar disponível para fazer isso, né? Eu já tive casos de cliente que cancelou o software falando que não funcionava, mas no final do dia, ele que não sabia usar. Vários casos ele não conseguia extrair o melhor da ferramenta. Então, esse processo de onboarding é muito, muito importante. E o processo de ongoing, o acompanhamento do time depois que esse cliente entrou. Esse acompanhamento de ongoing, você tem várias métricas, né, como a adoção, quantidade de logins, utilização da ferramenta, que você consegue saber se ele está usando participação os nossos webinars, os nossos conteúdos, os nossos treinamentos. Então, você vê se eles estão engajados e também pesquisa de NPS, né? Eu acho que a pesquisa de NPS, ela chancela o final aí para saber se o cliente está satisfeito, tal, ou não está. Inclusive, agora a gente está indo para trás nas pesquisas. Até uma coisa legal de falar para vocês. A gente vai ter pesquisa de NPS por etapa do funil, né? Então, o cara passou por uma etapa, por exemplo, vai ter uma pesquisa de NPS agora em venda. A venda foi, ele entendeu que essa venda foi uma venda bacana, sim ou não? Vai ter uma pesquisa de NPS na implantação, foi boa, sim ou não? E o NPS no ongoing, lá na frente, tá? Então, é medir cada uma das etapas, né, da jornada de aquisição e de sustentação que esse cliente tem, Muito bom. Eu tá? não Mas gosto é de fazer bem pesquisa de completo, NPS é por super setor, eu gosto de fazer complexo. por fase também, viu, Bruno? Muito legal isso aí, cara. Por fase. Tipo É onboarding e super tal. complexo, mas exatamente, exatamente. Mas tem que fazer, cara, porque senão fica aquele negócio, o comercial vendeu errado, não, você que não implantou bem, você que não fechou direito. Fica aquele empurra-empurra, né? Então, a pesquisa de NPS, ela traz muita transparência e até para você melhorar etapas do teu processo, independente de que etapa for, né? Uma dica muito boa, Andressa, é a aplicação de uma metodologia em toda a empresa também, tá? Que é o que a gente veio fazendo aqui. Cara, isso melhorou muito. Que, por exemplo, o SDR já coletar informações de dentro, por exemplo, você pega o Spin Selling ou o Spicer, pô, o SDR coletou ali as informações. O time de vendas vai se aprofundar nessas informações e vai fazer a passagem de bastão. E aí, uma coisa que tecnologia que ajuda, transcrição de reunião. Gente, os dados de reunião é muito, muito. Não adianta só passar o escopo. Ah, o cliente comprou esse plano com essa licença. Não, é o que foi falado na reunião de venda. É muito rico, E, exatamente. cara, de 6.000 palavras, às vezes o vendedor bota 10 lá. O cara é muito legal. E passa pro time de CS, sabe? Então, tipo assim, essa transcrição de reunião, que foi o que foi falado, isso é importante ser passado também pro time de CS. E aí, porque uma venda ela é tão simples quanto, gente, gerou uma expectativa no cliente. Eu acho muito legal pegar gaps também. Então, isso é muito legal. Então, tipo, é igual o Bruno falou, cara, provar ROI. Então, qual que é o gap? O cara, ele tá onde? O que que ele precisa com a nossa ferramenta ou com a nossa solução? Ah, ele precisa disso. É isso que a gente tem que sanar pra ele. Sanou, ele vai ficar feliz. É igual quando a gente compra um produto, entendeu? Acho que o E ter Thiago levantou. sucesso para ele, né? E É, ter exato. sucesso para ele contratando a nossa ferramenta. Muito legal isso. É isso. Gabriel, bem rapidinho, não vou tomar tempo não, só Hum. para falar que eu tenho uma experiência aqui que eu instituí faz uns meses já. Assim que eu já vou entrando no funil ali junto com o time de vendas, que eu fico mais na parte CS, né, aqui da empresa, apesar de suportar o time de vendas. E quando fecha o negócio, ou eu ou alguém da minha equipe faz com uma passagem de bastão mesmo. Então tem uma reunião
com o time, a pessoa do time comercial que fechou o negócio, o cliente e eu do outro lado. E ali eu bato com ele alguns pontos do contrato, o que que ele comprou, expectativa dele em adquirir o produto e tal. Então a gente faz essa passagem para não precisar nem fazer essa gravação. Para eu depois ter que ir lá e ver o que o cara do comercial combinou. A gente retoma esse combinado em três. Gravo, e depois eu envio um documento, digamos Excelente. assim, um PDF, formalizando aqui a reunião para o cliente, dando entendimento do que a gente fez e deixando combinado dali para frente. Muito bom. Muito bom. Boa É isso aí. iniciativa. Gente, obrigado. Bom almoço pra vocês. Bruno, obrigado, viu, Bruno? Como é que a gente encontra nas redes Valeu, sociais, Bruno? Gabriel. Instagram e LinkedIn? Obrigado. Bruno Lotfi, Lotfi, deixa eu botar aqui no chat pra galera. Tô lá no Instagram, tô lá no LinkedIn, só me Ah, sim? procurar, vocês vão me encontrar lá. Ah, tá, fechou. Esse é O o arroba. Insta. E Fechou. no LinkedIn tô com o meu nome completo ali, Bruno Lotfi, só me chamar lá, me adicionar. E, cara, tô super à disposição para bater papo, galera. Obrigadão, Gabriel. Fechou. Valeu, turma. Prazer em conhecer Valeu. vocês aí. Um Valeu, gente. abraço. Bom almoço pra vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.